Dois. A paz do Senhor, queridos amigos, prezados irmãos, é um grande prazer estar de volta aqui com mais uma edição do Culto Racional. Estamos nesses dias discutindo versículo a versículo das Santas Escrituras. Começamos com o livro de Romanos, ainda estamos no livro de Romanos. E capítulo 5, versículos de 5 para 6. Hoje a gente vai dar uma continuidade à nossa discussão muito interessante, que avança aí no estudo sobre o caráter cristão, sobre o que o Senhor, faz em nossa vida quando nós nos rendemos aos seus pés, a grande e maravilhosa transformação que ocorre, nos tornando de fato filhos de Deus, E hoje a gente vai avançar um pouquinho nessa discussão. Chegamos à conclusão na vez passada sobre o versículo 5 do capítulo 5, onde está dito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, isso tem consequências significativas. Começamos no finalzinho do programa passado, discutir essa questão, e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, porque não podemos sair desse versículo 5 sem abordar essa questão deste amor, esse amor que é derramado nos nossos corações. Mas antes, eu quero convidar você para nós orarmos, orarmos ao nosso Deus. Ó bendito Senhor, santificado Senhor e exaltado é teu nome. Nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua majestade, rogando perdão para os nossos pecados, tantas falhas, tantas imperfeições, tantas dificuldades de caráter, Senhor, que ainda estão presentes em minha vida, em nossas vidas, Senhor. E sabemos que o Teu Santo Espírito, Senhor, tem trabalhado, Senhor, arduamente contra essa natureza corrompida que ainda em mim está, mas temos consciência também das grandes vitórias, Senhor, que o Senhor nos tem dado, e rogamos o perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdão em nome de Jesus. Ó Santo Espírito, nos ilumine nesse momento, Senhor, nos torne instrumentos diretos, Senhor, da tua voz. Nos ajude, Senhor, a comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar aos corações dos nossos internautas, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, Senhor, que sejam alcançados, Senhor, pela Tua palavra. Todo o mérito aqui é da Tua palavra, toda a honra aqui é da Tua palavra, todo o poder aqui é da Tua palavra, Senhor. Eu só me coloco como instrumento Teu, para que o Senhor possa, Senhor, realizar a Tua santa obra de reconciliar os homens com Deus. Senhor, seja conosco, nos abençoe, portanto, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria também fazer uma leitura inicial, exatamente nesse texto de Romanos, capítulo 5, versículos 3 em diante, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou fechar aqui a nossa leitura. Observe que essa discussão ela já está vindo aí desde de algumas semanas, quando falamos que a pessoa que nasceu de novo, que foi justificada pela fé, é aquela pessoa que tem na sua vida a presença do Santo Espírito de Deus. E, segundo Paulo, nessa abordagem muito feliz sobre a questão da justificação pela fé, ele diz que isso leva, inclusive, as pessoas a se gloriarem, a se alegrarem, a se confortarem nas tribulações. Já discutimos isso aqui exaustivamente, mostrando
o caráter dessas tribulações e mostrando também que o Santo Espírito de Deus, ele usa como instrumento, como ferramenta, certas circunstâncias que para nós são circunstâncias que nos afligem, né, que a gente pode entender como tribulações, mas isso também é usado como instrumento para que possamos crescer em espiritualidade, para que, de fato, o caráter de Cristo ele venha ser emergente, né, surja, seja evidente na nossa vida, e essa é a proposta do Evangelho, né, que Cristo apareça em nós de fato, e isso nos tornará verdadeiros cristãos quando o caráter de Cristo aparecer em nossa vida, ser o Senhor das nossas atitudes, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. O caráter de Cristo, que é santo, né? E longe de sermos dirigidos pela natureza corrompida que em nós ainda está. Tá? É a natureza corrompida que reagiria veementemente contra situações adversas que poderiam afligir, né, o ser, mas ela reage porque ela busca os seus próprios proveitos, seus próprios interesses. Mas quando estamos em Cristo, se for a favor de outro, ou a favor da causa de Cristo, que venha, portanto, a tribulação, a dificuldade, nós nos alegramos nisso. Mas esse é um sentimento, essa é uma atitude que é decorrente daquele que tem a abrangência do Santo Espírito, da ação do Santo Espírito em sua vida. Mas o que é que faz? Qual é a fonte, né, que nos leva a tomar atitudes seguras ao ponto de, a história da igreja mostra, entregarmos até a nossa própria vida física em favor da fé, em favor dos ideais de Deus, em favor do reino de Deus? O que é que faz, né, a gente, qual é a base, né, que faz a gente tomar atitudes assim? E a gente continua lendo, diz assim: sabendo que a tribulação produz a paciência. Você vai ver que é uma escala aí de uma experimentação, né, que o penitente vive, né, na comunhão, na intimidade com o Santo Espírito de Deus, de maneira que esse Espírito lhe leva a dimensões de relacionamento, aonde outros valores, outra escala de valores lhe é oferecida, os valores do próprio Deus, e este homem, esta mulher que tem comunhão com Deus, ama esses valores, e comparando, claro, com os padrões dos valores terrenos e humanos, etc., sociais que a gente vê, a escala de valores do caráter divino está infinitamente superior em ética, em santidade, etc., mas a ideia do Santo Espírito é projetar esse caráter sobre a nossa vida para que o mundo veja Cristo em nós e, portanto, veja a ética de Cristo, a ética cristã, e que entenda que ele está num caminho errado, que ele está num caminho que o afasta de Deus, que o afasta da santidade de Deus. Mas isso é uma caminhada de crescimento em espiritualidade, que acontece na vida de quem nasceu de novo, não é uma coisa instantânea, e que é um crescimento que acontece em nossa vida. Então, sabendo que a tribulação produz a paciência, você seria paciente na tribulação? É um desafio, porque todos nós, tanto cristãos quanto não cristãos, temos problemas aqui, né, nessa terra. Problemas diversos, em diversas áreas. Temos tribulações que são, às vezes, gratuitas, que aparecem na nossa vida, né? Isso aí são fatores externos que nos atacam por conta da nossa postura em Cristo, do nosso estado em Cristo. Tem tribulações, é claro, que são resultados de uma lei da semeadura, de erros que nós cometemos e que sofremos, portanto, as consequências dele. Não é dessa tribulação, dessa segunda classe que estamos falando. Estamos falando da primeira, que é quando somos afligidos, atribulados, pelo fato de estarmos em Cristo. A natureza corrompida nos aflige, tá? O maligno e suas agências nos aflige, o mundo também nos aflige, mas nós nos mantemos firmes,
Mas essa questão dessa tribulação produzir paciência não é uma coisa imediata. Isso a gente vai aprendendo com Cristo, né? Aprendendo com a voz do Espírito, aprendendo com a comunhão, com o ensinamento, né? Com o andar com Jesus aqui na terra, né? Na nossa vida, né, diária, na escola, na universidade, no trabalho, no âmbito da família, aonde for, nós estamos em Cristo, o Espírito de Deus vai nos ensinando e o nosso papel é nos colocarmos diante de Deus, né, para que essa obra seja abrangente, né, e à medida que os anos passarem, a gente fique cada dia parecendo mais com o seu Filho Jesus, né? A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então há um formato que Deus presumiu, que é perfeito, que é maravilhoso, que é a imagem de Jesus Cristo. E Ele projeta isso na nossa vida para que sejamos réplicas de Jesus aqui na terra em caráter e em espiritualidade. E diz, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A gente vai chegar agora lá na base, né? Que diz assim, e a esperança não traz confusão. Nós já discutimos aqui o verbo, esse substantivo que vem do grego kataiothino, que significa decepção, né, que significa desonra, que significa desgraça, e o apóstolo diz, e a nossa esperança, né, em meio a essa tribulação, em meio a essa dificuldade, não nos traz desapontamento, não nos traz desonra, não nos traz desgraça. Quando a gente espera, muitas vezes, nas coisas desse mundo, nas pessoas desse mundo, que são limitadas por definição, elas podem nos decepcionar, elas podem nos desapontar, nos desonrar e até trazer desgraça em nossa vida, né? E a gente vê toda hora isso acontecendo, pessoas depositando seu futuro, seus projetos em pessoas e em instituições, e às vezes até sem essas estruturas não terem culpa, mas por conta da própria limitação, né, que essas estruturas têm, por serem humanas, por serem efêmeras, elas decepcionam e geram desgraça na vida de muita gente, né? É muito simples, é só você olhar o mercado financeiro, quando se acredita, né, em uma empresa que está proeminente, as pessoas injetam milhões ali nas suas ações e de repente, de um dia para outro, de uma noite para o dia, aquela empresa cai em bancarrota, né, e perde-se boa parte do dinheiro, ou grande parte do dinheiro que foi aplicado em suas ações, e aqueles investidores caem na falência, né? Isso acontece porque o sistema é humano, o sistema é imperfeito. Mas o que o apóstolo diz é o seguinte, essa esperança que nós temos em nosso ser não nos traz esse desapontamento. E ele explica por quê. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que está em nós que nos dá a certeza, que firma a nossa fé, que nos dá a confiança naquilo que Deus disse. Se Deus disser algo para você, se Deus prometeu algo para você, se o Senhor já revelou coisas aqui na sua palavra que se aplica para você, para a sua vida, você pode crer, de olho fechado, você pode apostar. Se você tiver um abismo e com base no que está escrito aqui, você tiver de pular sem enxergar nada, sabendo que o que foi dito aqui é pule porque eu vou lhe segurar, você pode pular à vontade, porque quem disse foi Deus, foi o Senhor dos Exércitos, foi o Senhor Todo-Poderoso, que cumpre a sua palavra, porque Ele é santo, Ele é perfeito. E outra, não há nada que impeça o Senhor cumprir a sua palavra. Isso nos traz uma consciência de segurança, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito, Ele se comunica ao nosso espírito, e que somos inclusive filhos de Deus. Ele testifica conosco. Então, essa segurança é dada pelo que o Espírito de Deus nos diz. E ele faz o quê? Derrama o amor de Deus em nosso coração. E esse é o ponto que nós fechamos na vez passada. Derrama esse amor, portanto, é uma fonte, né, de transformação, né, da nossa vida no caráter de Cristo, nosso caráter no caráter de Cristo. Ele de fato, é a medida de espiritualidade, né, na nossa vida. E é isso que faz a gente caminhar
num crescimento, né, numa reta assim, de inclinação positiva, você vai crescendo em espiritualidade, porque você tem o Espírito de Deus em sua vida e, portanto, você tem o amor de Deus, né? E, de fato, é uma graça, né, implantada no íntimo do homem. É isso e é implantada pelo Espírito de Deus na minha vida. Sozinho eu não teria isso. Sem nascer de novo eu não teria isso. O amor de Deus, ele é ministrado pelo Espírito Santo em nosso coração e ele nos faz seguros e esperançosos. É o amor de Deus. E que amor é esse? Vamos discutir agora essa questão. Então, o amor que nos leva a nos gloriarmos, a nos alegrarmos na tribulação, nas tribulações, que gera experiência de vida com Deus, né? E tribulação aqui, a gente vai ver, é o que vai, né, tornar esse caráter cheio de arestas, cheio de defeitos. Essa tribulação ela é usada como instrumento, né, para dar uma lapidada aí, né, nessas arestas, e cada dia vai nos aperfeiçoando. E essa perfeição aponta para a perfeição do próprio Cristo, do caráter de Cristo. E o que é que segura tudo isso? O que é que me dá certeza? O que é que me faz mergulhar nesse processo maravilhoso de crescimento, ainda que sofrendo prejuízos, tribulações, etc. É o amor de Deus que está implantado ali. Portanto, é o amor sacrificial que me leva a entregar a minha vida, que me leva a doar a minha vida, a entregar a minha vida para Cristo, e a partir dali Cristo usa a minha vida, e portanto, como Cristo serviu aos homens, serviu à humanidade, nós também nos colocamos numa posição de servir. É esse amor, né, é altruísta, né, que sofre até prejuízos sem buscar nada em troca, mas faz isso porque aprendeu a amar, né, com o Espírito de Deus, aprendeu a sofrer, né, as consequências do fato de ser cristão, mas não abre mão de estar com Cristo, mesmo que haja prejuízos, né, pelo seu estado em Cristo. Então, portanto, uma prova, uma medida da espiritualidade, né, esse amor. E é importante ser dito que esse amor, que está nesse versículo 5, é o mesmo agape do grego, é o mesmo amor que está em João 3,16, que ali também é uma demonstração do caráter do próprio Deus, que amou ao mundo, é um amor sacrificial, que levou o próprio Deus a entregar o seu Filho por gente que não vale nada, né, pelos piores pecadores. Mandou para todos os pecadores, isso inclui os piores, aquelas pessoas que a própria sociedade rejeita, que não vale nada, estupradores, assassinos, né, genocidas, tudo quanto é tipo de coisa que até a própria sociedade, que não é perfeita, rejeita. Deus amou estas pessoas, esta humanidade, e entregou o seu Filho. É um amor sacrificial. E diz a Bíblia que é este amor que ele colocou em minha vida, para eu agir de forma semelhante. É por isso que amor não é um sentimento, como as pessoas acham, né? Amor, na realidade, é uma representação de, como é que eu diria, meu Deus, de uma gama de atitudes de doação. Eu estou definindo amor nesse contexto que eu estou discutindo aqui. Então, é diferente você dizer, eu te amo, mas na realidade você não está disposto a entregar a vida para abençoar aquela pessoa. Isso não é amor. A própria Bíblia critica isso. Amor, às vezes, você nem precisa dizer, né? Mas a sua doação, né? A sua entrega em favor do outro, isso é amor, porque foi assim que a Bíblia definiu. Foi isso que Deus fez, né? Deus diz, eu amo vocês, e a prova disso vou entregar meu filho para libertar vocês, vou sacrificar o meu filho, meu único filho, vou sacrificar vocês, para tornar vocês meus filhos também. Jesus sendo, meu filho sendo o primogênito, e vocês os demais filhos para a minha família. Eu vou tornar gente sem nenhuma dignidade, vou tornar essas pessoas minhas filhas, e elas vão fazer parte do reino, do meu reino, do reino de Deus. É o amor de Deus que faz isso, e diz a Bíblia que é este amor
que é projetado, é colocado no meu coração pelo Espírito Santo que é dado. Não há como experimentar o amor de Deus sem que o próprio Deus, né, o coloque em nós, né? Então, o amor cresce com a maturidade espiritual, né? É o amor sacrificial que realmente coloca o que é sacrificial, o que significa essa frase. Amor sacrificial significa que eu vou amar as pessoas, amar o meu próximo, de tal maneira que eu coloque os interesses deste próximo em primeiro lugar. Amor sacrificial, isso foi exatamente o que Jesus fez, tá? E é o que diz aqui, ó, Filipenses capítulo 2, olha o que esse mesmo apóstolo falou com respeito ao amor de Deus. Ó, Filipenses 2, 6 assim, não, 5, de sorte que haja em vós, ó, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, né? Paulo se refere a sentimento aqui, mas isso aqui é atitude. Observe que é atitude. Que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas tomou uma atitude. Qual foi? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, é o caráter de Cristo manifestado aqui. Isso é atitude. Amor, Jesus amou o mundo de tal maneira que fez isso. Tomou certas atitudes. Qual foi? Não ter por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo igual a Deus. Ele não chegou aqui dizendo, eu sou Deus, viu? Eu quero que vocês todos agora se dobrem a mim e façam o que eu quero. Ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Foi o que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar a si mesmo é colocar os interesses dos outros em primeiro lugar e os seus em outros lugares, né? E é isso que é o caráter de Cristo. E é isso que o Espírito de Deus quer construir na minha vida, e através de aflições e tribulações ele pode moldar o meu caráter para chegar a esse ponto. Outra coisa que Jesus fez, outra atitude com base no amor, tomou a forma de servo, preferiu ser servo, porque ele poderia estar entre os homens aqui e nascer, né, numa situação sociopolítica e econômica que as pessoas o servissem, mas não, ele nasceu numa posição que já lhe projeta como servo, né, e resolveu servir aos homens, desde os mais simples até os mais poderosos, Jesus se colocou para servir, fazendo-se semelhante aos homens, e também aqui está posto que aos homens está caracterizada a posição de servo de Deus. Os homens aqui não entendem isso. E Jesus veio exatamente nessa posição de servo de Deus e, portanto, servo dos homens. E achado na forma de homem, olha a outra atitude, humilhou-se a si mesmo. Será que nós estamos, mesmo ouvindo a voz do Espírito de Deus, dispostos para servir o outro, até permitir ser humilhado, ou melhor, a Bíblia não diz que alguém lhe humilhou, diz que nós nos humilhamos, é uma atitude pessoal, de assumir uma posição de humilhação, não é, as pessoas dizem assim, está escrito que os humilhados serão exaltados, não está escrito isso não, você pode dizer, alguém me humilhou, então agora eu vou ser exaltado, vou cobrar de Deus ser exaltado, porque alguém me humilhou, não está dito isso na Bíblia, o que está escrito é que os que se humilham, é uma atitude pessoal, os que se humilham serão exaltados. O que se humilham é uma atitude, né, com base ao entendimento, a uma espiritualidade, eu vou me humilhar aqui, né, para servir. Esses Deus vai exaltar. E humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Outra atitude, ser obediente, né? Foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é disso que estamos falando, esse amor sacrificial, que projeta em mim e em você, naquele que nasceu de novo, a semente do caráter de Cristo. E a partir dali, todas as nossas atitudes devem ser com base neste amor. Tá? Por isso que o que não é por amor é pecado.
É exatamente isso. Pecado no sentido de que não está na forma do caráter de Cristo, não se conforma à imagem de Cristo. O que não é por amor é pecado. Então, é neste lugar, né, nessa dimensão, onde nós encontramos a paz, observe, onde nós encontramos a comunhão e a intimidade com Deus e com seus ideais. É nessa dimensão. É por isso que quando chegam as tribulações, eu quero esclarecer aqui que a tribulação é aquela que não é devido aos nossos erros, né? Não é tribulação decorrente de lei de semeadura, que é uma lei para todos, mas aquela tribulação inerente ao fato de você ter nascido de novo. Você sabe que existem tribulações assim, aquela que você, quando nasceu de novo, você é transportado do reino das trevas para o reino de Cristo, o reino da luz. E esses reinos vivem em guerra. Então, você mudou de lado, né, na guerra. Agora, há uma guerra de um reino todo contra você 24 horas. Então, tem o fato de você ter a marca de Cristo, o fato de você ter nascido de novo, de Jesus morar em você, o Espírito de Deus morar em você, a Trindade morar em sua vida, o fato disso acontecer gera imediatamente uma oposição infernal contra a sua vida. E aí esse inferno, Satanás e suas agências, vai se encarregar de 24 horas afligir você. Não vão destruir você. Porque mesmo se você morrer numa perseguição, vamos dizer assim, como acontece hoje em dia, sempre aconteceu com a igreja tem essa vocação vicária, ela herda de Cristo, porque ela é corpo de Cristo. Mesmo que você morra, você é vitorioso. Você entra nos céus, na presença de Deus, como mártir, né? Isso é para poucos. Poucos têm esse privilégio de serem mártires, né? Então, o mal, ele pode nos afligir, mas nunca vai destruir. O mal vai afligir sempre a igreja, mas nunca vai destruir a igreja. Eu falo aqui, igreja como corpo de Cristo. Então, uma das fontes da nossa aflição, pelo fato de sermos cristãos, é essa agência maligna que nos persegue, que nos atribula, que nos aflige. Mas tem também uma outra fonte, que é uma outra fonte terrível, que eu considero a maior de todas, que é a natureza corrompida que ainda está em nós. O nosso íntimo está comprometido com o pecado. É a natureza que a sua, digamos, direção normal, natural, né, é de oposição contra Deus. Ela é inimiga de Deus. Só que o fato de nascermos de novo implica em o Espírito de Deus ter transmitido para mim a mente de Cristo, a natureza divina. Essas duas naturezas vivem se digladiando 24 horas. Mas a questão é que agora a natureza corrompida não tem mais poder, né, sobre a natureza divina, porque a natureza divina é superior e abundante sobre ela. Então, à medida que crescemos em espiritualidade, essa natureza divina, ela vai cada dia se abrangendo mais no meu íntimo, na minha vida, e eu vou, claro, né, as minhas atitudes, observe, à medida que há uma espiritualidade em crescimento, à medida que há um amadurecimento, as minhas atitudes serão, na sua maioria, a resposta de uma natureza divina e não da natureza corrompida. O nome disso é santidade. Mas a base de tudo isso é o amor sacrificial, porque tudo isso a gente faz sob uma regência do nosso arbítrio. É o arbítrio, nós é que decidimos, né, agir nesse mundo, viver nesse mundo sob a direção da natureza corrompida ou da natureza divina. Essas são atitudes que eu tomo 24 horas. Mas esse amor sacrificial é o mesmo amor que me dá estabelece esse relacionamento meu com o Senhor, e eu o sirvo porque eu o amo, então eu entrego a minha vida porque eu o amo. É um relacionamento que a base é o amor. É o amor contrário, portanto, esse amor é contrário ao egoísmo, né? A esse egoísmo, e é por isso que o mundo não conhece o amor de Deus. O mundo não conhece o amor de Deus, porque vive a lógica do egoísmo. É um egoísmo cuja lógica é do diabo. Ó, João 14, 17, olha só o que está dito aqui. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, observe, porque não o vê nem o conhece, né?
mas vós o conheceis, Jesus estava falando para os discípulos que não eram nascidos de novo, porque habita convosco, o Espírito de Deus sempre esteve no meio do povo de Israel, e estará em vós. Aí Jesus se referindo ao novo nascimento. Jesus precisava morrer, ressuscitar para enviar o Espírito, e agora eles nasceriam de novo, e esse Espírito que estava entre eles, agora viria morar nas suas vidas, e aí eles teriam a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Mas Jesus declara que o mundo não conhece o Espírito de Deus, não conhece, não recebe, não tem o Espírito de Deus, e portanto não vai poder ter esse amor projetado em seu coração, esse amor que vem direto de Deus, não é de uma conveniência social, mas ele vem direto das profundidades de Deus. O Espírito de Deus comunica a esta pessoa. Sem o Espírito de Deus não há como experimentarmos este amor, não há como crescermos em espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade tem a regência aí do próprio Espírito de Deus que nos dirige. O projeto de nos santificarmos, de fazermos amadurecer, né, em espiritualidade, crescer em espiritualidade, é um projeto que quem toca é o Santo Espírito de Deus. Obviamente, esse projeto só é possível ser feito pelo Espírito de Deus em minha vida se eu lhe der lugar. Por isso que nas comunidades você tem pessoas que são assim, que são crescidas espiritualmente, amadurecidas, experientes com Deus, e você tem outras que são mais verdes, são carnais, né? Mas o fato de ser carnais não quer dizer que não possuam o Santo Espírito de Deus. Tem, mas elas não dão lugar ao Espírito de Deus na proporção que deveriam. Mas um dia vão chegar lá. Todos que são nascidos de novo estão em pleno crescimento de espiritualidade, estão sendo amadurecidos espiritualmente. Agora, varia de pessoa para pessoa a velocidade com que isso acontece. E isso tem a ver com a dura cerviz do fulano, da fulana, ou tem a ver com o coração mais voltado para as coisas de Deus. Bom, então é disso que estamos falando. Se esse amor não estiver presente em nós, é porque o Espírito de Deus não habita em nós. Todo crente, inclusive o carnal, tem amor no seu coração, sim. Tá? Pode até não ter numa dimensão, numa proporção desejável, né? Mas tem só pelo fato do Espírito de Deus estar na vida dele. Mesmo um crente carnal, de atitudes assim dramáticas, que eu conheço alguns que são até engraçados, né? Que quando ouvem algumas coisas de líderes, né, no campo, aí diz assim para mim: irmão Delcio, esses líderes deveriam ser colocados numa fornalha, tinha que queimar esse povo todo. É uma brincadeira, mas também é um sentimento que a pessoa tem lá de vingança, que não é, né, o sentimento do Espírito de Deus. Tem alguns que são até engraçados, mas estão crescendo. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, depois que o Espírito de Deus modelar bastante, né, moldar, digamos assim, bastante o caráter dessa pessoa, ela vai se arrepender de ter dito essas bobagens, porque isso é coisa de crente carnal, né, de odiar, de levar a ira para o outro dia, né, de guardar mágoa, de falar mal, de se envolver com o pecado com facilidade, de se corromper facilmente. Tudo isso é coisa da natureza corrompida. E alguém que tem o Espírito de Deus pode praticar essas coisas? Pode. Mas à medida que for dando lugar ao Espírito de Deus, não é que deve, né? Eu estou falando de possibilidade. Claro que não deve, né? Já que nasceu de novo, não deveria estar nesse baixíssimo grau de espiritualidade. Mas vai crescer um dia. O Espírito de Deus vai elevar essa pessoa e ela vai abandonando. O nome disso é santificação, é conversão, é esse segundo nível da justificação pela fé, que é a mudança do estado essencial, mudar a estrutura desse ser, né, que agora nasceu de novo e tem que crescer. Né? Nós nascemos de novo, nos tornamos criancinhas na fé quando nascemos de novo, e toda criança vai fazendo caca no meio da rua, a fralda escapou, fica aquela sujeira lá, os pais vêm com todo amor, com todo carinho, vai limpando, mas aquela criança vai crescendo, basta que alimente ela vai sendo alimentada e vai crescendo. Quando ela estiver na fase, já na adolescência, ou depois de uma certa idade, antes de chegar na adolescência, tá na pré-adolescência, ela já está indo para o banheiro,
né, já fecha a porta do banheiro, já faz suas necessidades lá, já se limpa direitinho, lava a mão, faz a asepsia, tudo direitinho. Por quê? Porque cresceu, não vai fazer mais caca, pelo menos no meio da rua não vai fazer mais. É só um exemplo, assim, um paralelo para a gente entender. No aspecto, na vida espiritual, é assim também, nós vamos crescendo. E é importante que, quando a gente comece a ter mais tempo na fé, a gente lembre do passado e observe que certas atitudes, certas maneiras de pensar, certas formas de dizer, etc., etc., do passado não é mais a maneira presente. A maneira presente está mais excelente, pode não estar perfeita, mas está mais excelente. O nome disso é crescimento em espiritualidade. E sem o Espírito de Deus não é possível fazer isso. Então, e o amor, portanto, é um fruto da regeneração. Tá? Vamos ver. 1 João, o apóstolo João também, o mesmo que escreveu João, escreve a sua primeira carta, 1 João, e ali está dito, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Observe, ele identificando esse amor é de Deus, não é nosso. E a questão é que esse amor ele precisa ser abrangente, tem que se tornar um modus operandi, né, da minha vida, deve ser a mola propulsora das minhas ações, né, do meu pensamento, da minha forma de ser e de pensar. Diz assim: e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí, ó. Quem ama é nascido de Deus, nasceu de novo e conhece a Deus. Observe, Jesus havia dito que quem não conhece, né, o mundo não conhece o Espírito de Deus, portanto, não tem esse amor. Né? Só se tem esse amor se Deus lhe der. E Deus dá a partir do seu próprio Espírito que injeta naquele que nasceu de novo, naquela que nasceu de novo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Observe como a palavra de Deus é muito precisa. Se este amor então, esse amor está relacionado com a regeneração. O apóstolo falando aqui de nascer de Deus, né? Isso é regeneração, quando nós nascemos de novo. Avançando um pouquinho mais, o amor é, portanto, podemos dizer, abrir agora um parêntese, dizer que o amor é maior do que os dons. Né? Amor não é dom. Amor não é dom. Amor é fruto do Espírito. Observe que o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios, capítulo 13, ele falando de diversos dons. Dons muito bons, dons maravilhosos, dons que ajudam a igreja. O dom foi posto na igreja, no âmbito da igreja, para a sua edificação, diz a Bíblia. E o dom deve ser exercido, portanto, no âmbito do corpo de Cristo, que é a igreja. O dom não foi dado para ninguém negociar. O dom não foi dado para nós, com a nossa vaidade, montar um ministério pessoal, porque Deus me deu um dom de cura, então eu vou montar um ministério meu de cura para eu ganhar dinheiro com isso. Dom não foi feito para isso. Não foi feito também para a gente se orgulhar, né? Eu sou tal, eu é que faço isso, é que eu faço aquilo. E é importante ser dito que não é o dom que transforma o caráter do homem, não é o dom que nos torna parecidos com Jesus. Na realidade, é o fruto do Espírito. E quem tem o fruto do Espírito amadurecido em sua vida, não se orgulha, não tem vaidade, não quer aparecer, não quer se exibir, não vai pisar ninguém, não vai procurar seus próprios interesses, que é o que está aqui, né, no capítulo 13. Né? O amor não busca seus próprios interesses. Né? Aqui, ó, o amor é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 4, né? O amor é sofredor. Observe, está tudo condizente com o que o capítulo 5, esses versículos que a gente está lendo de Romanos. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, porque ele é paciente, ele aprendeu a paciência, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nunca falha, o amor nunca falha.
mas havendo profecias, serão aniquiladas diante do amor, a profecia é inferior, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte... Aí assim, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, no final, ele diz assim, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Então, o amor aparece aqui como fruto, né? E nós vamos ver outros capítulos, né? Por exemplo, 14, Paulo introduz isso para falar dos dons espirituais. Mas primeiro ele diz que o amor é fruto e ele está acima dos dons, tá certo? E aí eu recomendo essa leitura, etc., para que você avance um pouquinho nisso. Então, é ele que faz real a vida de Cristo em nós, né? É o amor de Deus. Porque é importante ser dito que, por natureza, nós somos egoístas, né? E vivemos para o nosso próprio eu. O homem natural, ele é assim. Por mais que tenha aquela capa toda de piedade, né? Etc., se isso não for movido pelo próprio Espírito de Deus, numa vida regenerada, mesmo assim, isso se trata de atitudes de um caráter egoísta, buscando, né, se esconder atrás dessa máscara, mas buscando promoção do eu. É esta a verdade que entendemos. O amor reverte essa coisa do egoísmo, né, na nossa vida, e pode demorar um tempo, né, isso acontecer. Mas é a medida da espiritualidade. É o amor que faz isso, e é a pessoa divina, o Espírito Santo, que nos foi dada, e isto não tem limites. O Espírito Santo que nos foi dado, ele traz esse amor. E a profundidade disso, até qual é o limite, né, de entrega, qual é o limite de envolvimento, de aprendizado, de identificação com o caráter de Cristo. Isso não tem limites, não tem limites. Temos a fonte para chegarmos lá, nesse lugar que não tem limites. Se você for olhar 1 Coríntios, capítulo 2, né? Capítulo 2 de Coríntios, versículo 10, olha o que está escrito aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está falando de coisas que os olhos não viram, o ouvido não viu, etc. Deus já nos revela pelo seu Espírito, e diz mais, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E nós temos o Espírito de Deus. Então, esse crescimento de espiritualidade tem essa medida. Qual é a medida? As profundezas, as profundidades do próprio Deus, do caráter de Deus. Significa que eu posso passar a eternidade toda crescendo em espiritualidade. Como Deus é infinito, como Deus é infinitamente santo, perfeito, seu amor é infinito, sua misericórdia é infinita, tudo em Deus não tem limite, nós vamos passar toda a eternidade crescendo em espiritualidade. Isso é maravilhoso, mas começa aqui. Começa com a atitude nossa em abraçar os ideais do Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados, entendendo que Cristo é o Salvador, o único Salvador, e que estamos dando passos largos para a perdição, uma vida eterna sem Deus. O Senhor já providenciou uma forma para você, meu amigo, para nós, para sairmos dessa situação miserável, de vivermos sob a regência de uma natureza corrompida, inimiga de Deus, que vai nos lançar no lago de fogo, e vamos viver eternamente, sofrendo essa miserável situação de distanciamento de Deus para todo sempre, quando o Senhor hoje, através da mensagem do Evangelho, está lhe esclarecendo, dizendo, meu amigo, você não precisa viver mais esta vida, eu amo você, eu entreguei meu filho, e ele, né, cumpriu todas as sanções que a minha santidade, Deus falando, a minha santidade estabeleceu, e meu filho foi punido por sua causa.
Se você estiver nele, eu vou transformar a sua vida, eu vou lhe dar a vida eterna. Se você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, o meu Filho, como seu Salvador, eu vou salvar você desse destino miserável, ainda vou lhe tornar membro da minha família, é Deus falando, e eu vou lhe tornar ainda parecido com meu Filho, eu vou transformar o seu caráter. Você vai entender no seu íntimo o que foi que eu fiz, porque você vai ter o meu Espírito, o meu amor incondicional, o meu amor sacrificial será lançado em seu coração, e você vai viver a grande bênção, a grande maravilha de doar a sua vida. Isso é que torna o homem espiritualmente elevado, evoluído, e não querer ser servido, não querer explorar as pessoas, etc, etc, etc. Deus está mandando essa mensagem para você. Arrependa dos seus pecados, aceite Jesus como seu Salvador. Amanhã pode ser tarde, com certeza, amanhã você pode partir para a eternidade, não sabemos. Eu estava discutindo com minha esposa essa questão de viagens e tudo mais. Hoje os aeroportos, né, não são mais seguros, nunca foram, e agora principalmente, porque a gente precisa sempre ter um plano B, a gente que tem criança, que pode escapar na multidão, então a gente sempre se procura, é a nossa parte, mas nós vivemos também convicto de que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida da gente, mas é importante ter uma vida com Deus, é importante ter direção de Deus, ter uma vida segura na presença do Senhor. Nós vamos encerrar. Próxima semana eu vou fechar essa ideia e a gente já vai avançar no capítulo 5, versículo 6. Eu convido você a estar conosco. Muito obrigado. Deus te abençoe e a paz do Senhor.